Eleve a sua visão até o céu. Amém? Eleve a sua visão até o céu. Porque se a gente olhar apenas pelo aquilo que nós estamos vendo, a gente morre espiritualmente. A gente desanima na fé. Se a gente olhar, se a gente for guiado apenas por aquilo que nós vemos, então o que acontece? Nós vamos desanimar. Mas nós não podemos ser guiados por vista, né? A palavra do Senhor, nós vamos ler o versículo mais para frente, diz que não é por vista, é por fé. Aleluia. E os nossos olhos nos enganam. Uma coisa é você enxergar, outra coisa é você ter visão. Aleluia. Porque os seus olhos só vê o que está na tua frente, mas não vê. Oi, irmão? Não, é uma imagem aqui. Tá bom? Tem hora que quase esse escudo pra lá. Aqui? Tá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós não temos que olhar o que os nossos olhos veem. Nós temos que olhar pela fé, aonde os nossos olhos não alcançam. Aleluia. Porque aonde os nossos olhos não alcançam, a nossa fé alcança. Louvado seja Deus. Davi, irmãos, louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor diz cântico, que é um dos cânticos de Davi, né? E ele guarda o seu povo. E ele diz assim, que elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Por quê? Se ele olhasse para a sua frente, ele estava cercado por exércitos. Aleluia. Exércitos que estavam indo contra ele. Exércitos que queriam derrotar ele. Que queriam matar ele. E o diabo quer fazer o quê? Quer matar, roubar e destruir. Aleluia. Quer matar a minha vida. Quer matar a tua vida. Quer matar os nossos sonhos. Muitas vezes eles não conseguem tocar no nosso corpo físico, mas ele toca nos nossos sonhos, na nossa alma. Ele nos mata espiritualmente. Na igreja existem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão mortas espiritualmente, que precisam ser vivificadas, que precisam ser restauradas, que precisam olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, que precisam olhar para o monte e saber que é de lá que virá o teu socorro. Aleluia. Muitas vezes nós olhamos o recurso que nós temos nas mãos, e se nós formos guiados pelos nossos recursos das mãos, nós não fazemos nada, nós não saímos do lugar. Existem pessoas, né? Eu conheço a história de uma pessoa que tinha muito recurso guardado até, assim, trabalhou muitos anos numa empresa, então o fundo de garantia dele era bem alto, né? Então ele já tinha quase o dinheiro de uma casa guardado no fundo de garantia. Só que nunca teve coragem de assinar, até hoje, não teve coragem ainda de assinar um contrato de financiamento, com medo das prestações. Vai pagar aluguel, uma visão limitada, porque de repente já podia até ter quitado na casa. Aí o governo mudou, né? Fez aquele negócio que você pode sacar, que antigamente não podia sacar o fundo de garantia, né? Aí começou a liberar o saque do fundo de garantia, saque aniversário, saque não sei o quê. Meu filho, outro dia eu estava perguntando, e aí, não vai comprar a casa? E o fundo de garantia, ó, virou pó. Virou pó. Porque não teve fé. A fé, irmãos, é atitude, aleluia. É você ter ação.
Você não é um super-homem, mas você é uma super pessoa em Cristo Jesus. Aleluia. Você tem que ter a fé de Cristo. Você tem que enxergar como Jesus Cristo enxerga. Se Jesus Cristo fosse olhar somente aquela multidão que estava o apedrejando, falando crucifica-o, crucifica-o, que estava mandando ele para a cruz, ele teria largado tudo. Mas ele olhou, eu e você salvos, aleluia. Ele olhou, a visão alcançou a mim, alcançou você. A visão alcançou o sobrenatural, além daquilo que os nossos olhos enxergam. Eu ouvi uma mensagem na conferência que eu fui. Eu até li essa mensagem hoje para ver se eu podia apresentar, como fala? Incrementar, né, alguma coisa, mas o Senhor me levou de... Eu não consigo pregar a mesma mensagem com o outro, sabe? Eu escuto a mensagem há muito tempo, mas eu não consigo pregar a mesma mensagem. Deus sempre me dá uma visão diferente, me dá uma palavra totalmente contrária. Pode ser parecida, mas é diferente. As palavras são todas diferentes, né? Mas no meio dessa mensagem que estava lá no livro de Gênesis, o pastor pregou quando Jacó encontra Raquel, né, no poço. Que ele chega no poço, ele vê a ovelha, vê a água, vê 4 coisas. Vê os pastores, vê as ovelhas, vê a água e vê a pedra. E quando ele pergunta para os pastores que estavam lá, né, por que eles não removiam a pedra para dar água de beber às ovelhas, eles falaram que eles tinham que esperar todos os pastores chegar para que juntos movessem a pedra, porque eles estavam olhando a pedra, estavam olhando a dificuldade. Mas quando Jacó vê Raquel, uma motivação boa, né? Ele move a pedra sozinho. A visão dele de Raquel faz com que ele movesse a pedra e desse água e tirasse água para os seus camelos, né? Então o pastor pregou que ele não viu só a pedra, ele viu a água, ele viu as ovelhas, ele viu os pastores e viu a Raquel. A visão dele estava ampliada. Aleluia. E aí Deus me trouxe em Davi. Como Davi tinha uma visão ampliada. Ele fala, eleva meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Se ele fosse olhar somente para os soldados que estavam cercando ele iria desistir, ele iria desanimar. Mas ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Ele olha para os montes, ele olha para o céu, ele vai além das suas possibilidades, das suas forças. Ele começa a enxergar com uma visão celestial, não aquilo que ele estava vivendo, mas aquilo que ele ainda poderia viver em Deus. Aleluia. Aquilo que Deus ainda poderia transformar a tua história, porque Deus transforma maldição em bênção. Aleluia. Deus transforma num piscar de olhos. Deus muda a história. Deus faz 5 anos em 1. É só Deus querer. Deus toca, Deus move. E nós temos que enxergar como Deus enxerga. Aleluia. Não podemos nos limitar pelaquilo que nossos olhos vê. Eles não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquelejará. Por pior que seja o cenário que os seus olhos naturais estão enxergando, creia que Deus é por você. Aleluia. Deus é na tua causa. E Deus não vai deixar você vacilar. Deus não vai deixar que você tropece
nos seus pés em pedra. Ele não vai deixar você cair. Ele vai te colocar de pé. Aleluia. Seja qual for a situação, Deus te coloca de pé. Ele fala assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Muitas vezes, inclusive Davi fala isso, que as pessoas olhavam para ele e perguntavam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Que não está vendo essa sua situação, que não está fazendo mudança na tua vida, que ainda não resolveu essa sua situação que você está vivendo hoje, muitas vezes de esterilidade espiritual, ou falta na casa, né? Finanças, né? Um problema financeiro, um problema com o filho, um problema no trabalho, um problema com o marido, um problema com a esposa. Será que aí as pessoas podem olhar e podem te perguntar: onde está o teu Deus? Que não toca no coração do teu filho, que não toca no coração da tua filha, que não move a história, que não muda as coisas. Só que Davi, em outro salmo, ele diz: ele ainda, aleluia, ele ainda ouvirá, amém? Não é isso que ele fala, não. Onde está o teu Deus? Ele me responderá, algo assim que ele fala, não me lembro agora exatamente o texto. Mas ele diz: ainda o louvarei, porque ele sabe que Deus vai agir. E aqui o salmo diz isso: não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É o Senhor que te guarda, é o Senhor, é a tua sombra direita. Ai, que lindo isso, né? O Senhor é a tua sombra. Aleluia. O Senhor está com você em todo o tempo, aonde você estiver. Quando ninguém mais estiver ao teu lado, Deus ainda estará. Aleluia. Deus ainda estará. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai precisar de algo ou de alguém para ser feliz. Mas Deus supre as nossas necessidades. Aleluia. Deus supre as nossas carências. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor está falando: eu vou estar te guardando durante o dia e eu vou estar te guardando durante a noite. Ele não nos abandona. Ele está do meu lado, Ele está do seu lado, Ele é a tua sombra. Literalmente, o Senhor é a tua sombra. Está contigo continuadamente. E nós precisamos enxergar Ele agindo. Ou melhor, ter uma visão dele agindo. Porque os nossos olhos nos enganam. E nós temos que olhar por fé e não por vista. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Aqui tocou pesado, né? Foi logo no âmago da questão. A alma. Às vezes a gente quer ser forte. A gente não quer se magoar. A gente não quer ter mágoa no coração. A gente não quer ter ferida na alma, né? A gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir tristeza, mas a nossa alma, irmãos, ela sente dor, ela sente tristeza, ela se magoa, ela é mimizinha, ela é teimosa, né? Qualquer coisinha, ela já tá, ai, né? Às vezes até num sonho, irmãos, num sonho. Faz uns 3 dias eu tive um sonho. E naquele sonho, né, depois eu falei assim: ó, esse sonho foi o inimigo querendo me trazer tristeza na alma, querendo me ferir, né? Como foi? Você pensa que você... Ai, qual foi a palavra que foi usada no sonho? Oh, meu Deus. Não é você se acha.
Foi tipo isso, né? Alguém chegava no sonho, né? E olhava para mim, e eu não lembro agora qual foi a palavra. Oh, meu Deus, qual foi exatamente a palavra? Você acha que você é muito boa? Alguma coisa assim. Ou você se acha? Vamos usar a palavra você se acha, porque foi mais ou menos o que quis dizer, né? Você pensa que você é quem? Né? Eu estou tentando aqui lembrar que a palavra agora vou ver depois se a Camila lembra, porque eu contei para ela um dia. Mas foi uma palavra, alguma coisa, uma palavra que me disse, né? A pessoa no sonho olhou para mim e falou uma palavra para mim, que mais ou menos quis dizer você se acha. Vamos supor assim, né? Você acha que você é quem? Você acha que você é melhor que os outros? Você acha boazuda? Tipo assim. E aquilo me magoou. No sonho, irmãos. No sonho. Aquilo me magoou. Eu acordei assim com a minha alma entristecida. Tipo assim, nossa, eu não penso nisso não. Né? Sabe? Eu não sou assim não. Nossa, por quê? Eu só estava tentando ajudar, porque no sonho eu estava tentando ajudar a pessoa. E a pessoa, estava dizendo assim, não preciso da sua ajuda. Posso me virar muito bem sem você. Ou você pensa que só você pode resolver as coisas. Tipo isso, sabe assim? E eu falei, nossa, mas eu só estava tentando ajudar a pessoa. E a pessoa vem me agredir, né? Tipo, quem você pensa que é? Vou depender de você, por acaso? Você se acha? Foi alguma coisa assim. E eu acordei magoada, ferida. Aí eu parei para pensar e falei, nossa, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E quer saber de uma coisa, diabo? Eu me acho mesmo, porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, amém? Porque eu posso todas as coisas. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. E eu sou capaz mesmo. Lembrei. Só você se acha capaz? Foi essa a palavra. Lembrei agora. Só você se acha capaz? Mas não falou elogiando. Falou como se ser capaz fosse algo ruim. Entende? Atacando. Né? E aí eu falei, sou capaz sim. Porque o Senhor me capacita para toda boa obra, aleluia. Porque foi Deus que me ungiu, porque foi Deus que me escolheu, então eu sou mesmo. Falei pro diabo, né? Em nome de Jesus. Orei, repreendi aquele sentimento, porque aquilo me entristeceu. Sabe como foi uma tristeza na sua alma? Aquilo me entristeceu. Olha só, um sonho. Fez eu acordar triste com aquela palavra. Só que em nome do Senhor Jesus Cristo, né, eu repreendi aquela seta maligna, demoníaca, e falei para o Senhor tratar a minha alma, aleluia, porque o inimigo quer nos diminuir, quer nos minimizar, quer fazer com que a gente se sinta inferior ou incapaz. Só você se acha capaz? Me acho mesmo, em nome de Jesus. Sou capacitado em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos capacita para toda boa obra. Aleluia. Então o Senhor diz assim, Ele te guardará de todo mal e Ele guardará a tua alma. Para quê? Para que palavras não venham te entristecer, não venham te derrubar, não venham te desanimar, não venham fazer você parar, não venha te magoar. Ele protege a nossa alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aleluia. Isso era o que Davi escreveu nesse salmo, mas isso também era o que ele vivia. Porque quando ele foi se encontrar com Golias,
em 1 Samuel 17. Samuel 17, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto ele era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. O que o gigante fez? Viu com os olhos naturais que Davi parecia ser uma presa fácil, porque ele era um menino ruivo, pequeno, um adolescente. O gigante olhou, menosprezou Davi, porque olhou com os olhos. Só que Davi não olhava com os olhos naturais, aleluia. Porque se ele olhasse com os olhos naturais, ele ia olhar para um gigante, que pela lógica ele nunca iria conseguir derrotar. Se Davi olhasse para o gigante, da mesma maneira que o gigante olhou para Davi, com os olhos físicos, Davi tinha saído correndo. Não é verdade? Tinha saído correndo. Porque era verdade. Davi era um jovem. Davi era um jovem ruivo. Não parecia ser alguém capaz de derrotar o gigante. As pessoas olham para você com os olhos naturais e te vê alguém insignificante, mas eles não sabem quem você serve e como você olha, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Aleluia! Louvado seja Jesus, porque quando você não olha com os olhos naturais, mas olha com os olhos da fé, o gigante é você. Aleluia! O gigante é você, porque você pode derrotar o gigante, mesmo sendo um jovem ruivo, insignificante, porque você vai olhar para o céu, você vai olhar para Deus, que pode te capacitar e fazer toda a boa obra em você. Aleluia. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com a lança e com o escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de quem tens afrontado. Sabe o que Davi fala para o gigante? Você está vindo para mim de forma natural, com espadas e lanças, com guerras naturais, mas eu vou contra ti com o sobrenatural de Deus. Aleluia! Eu vou contra ti, em nome de Deus, a quem tu tens afrontado. Eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu sirvo, e eu sei que Ele pode derrotar gigantes. Aleluia! Eu sei que Ele pode derrotar, que Ele pode mudar a situação, que Ele pode mudar qualquer visão que os meus olhos naturais possam estar enxergando. Foi isso que Davi disse para o gigante. Aleluia! Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que Davi disse? Eu vou continuar lutando e vou derrubar esse gigante, sim, porque eu não vou na minha força, mas eu vou na força do Senhor. Aleluia! Eu vou em nome de Deus. Aleluia! E saberá toda a congregação: o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. Ele está dizendo: o
O Senhor não salva com os olhos naturais. O Senhor salva com os olhos da fé. Aquilo que você não viu, aquilo que você não está vendo, é o que o Senhor está fazendo. Aleluia. E na hora certa, o Senhor vai se manifestar a você. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 12, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, que dizem que foi Paulo que escreveu Hebreus, ele está falando, ó, deixando todo o embaraço, tudo aquilo que te amedronta, tudo aquilo que parece, mas não é, tudo aquilo que você está vendo, porque você não é com os olhos da fé que você tem que fazer as coisas, é com os olhos, ou melhor, não é com os seus olhos naturais que você tem que fazer as coisas, é com os seus olhos da fé. Então deixa todo o embaraço, deixa toda a mentira do diabo, não se preocupa com as zombarias, não se preocupa com as pessoas que te afrontam, não se preocupa com quem duvida, não se preocupa, se olha para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. É Ele que vai fazer o milagre, o sobrenatural. Aleluia. Mateus 7, 13 e 14 diz que estreito é o caminho. Vou ler. Eu estou querendo ir mais rápido para não. Mateus 7, versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Sabe por quê? As pessoas tendem a se guiar pelo que vê. Aqui está fácil, então é por aqui que eu vou. Aqui não tem obstáculo, então é por aqui que eu vou entrar. Por onde eu vou chegar mais rápido? Aonde que não tem trânsito? É por aqui que eu vou. Que é a forma mais fácil. Já que é o bolo pronto, não quer a farinha, o ovo, né? E bater. E a palavra do Senhor diz que entrai pela porta estreita. Aí o que Deus nos ensina, Jesus nos ensina, não vai pelo caminho mais fácil, pelo caminho longo, pelo caminho largo, vai pelo estreito. Vai pelo estreito, que é mais seguro. Vai demorar mais, vai ter mais obstáculo, mas pelo menos lá você vai encontrar Jesus no final. Aleluia. Porque você vai pela visão, não pelo aquilo que você está vendo. As pessoas não conseguem enxergar, ou melhor, não enxergavam, que atrás dos muros de Jericó tinha a terra prometida. A maioria enxergou o quê? Gigante. Problema. As pessoas não conseguem ver depois de feito, antes de estar feito. Consegue ver depois de feito, antes de estar feito. Você entendeu o que eu falei? Deu para entender? Imaginar, irmãos. Deus nos deu imaginação. E a sua imaginação pode te levar longe. Como a sua imaginação pode te levar para pouco lugar. Né? A imaginação de Ló. Não é Ló. É Ló.
sobrinho de Abraão, falei certo, né? Ló, a visão dele viu as caminhas do campo. A visão de Abraão viu lá a terra seca. Mas ele falou, não se preocupa não, ó, aqui você quiser, você vai. Eu vou ficar aqui na terra seca, porque para mim não importa a terra, importa quem está comigo. Aleluia. E Ló quebrou a cara, né? Conhecem a história. Aqui Jesus está falando isso. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho da perdição. É assim, irmãos. E eu ia falar mais alguma coisa agora, eu esqueci. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Oh meu Deus, eu ia dar um exemplo agora. Se eu lembrar de novo, eu falo. Aí Ló entrou na frente. Ló entrou na frente do exemplo que eu ia dar. Mas muitas vezes acontece isso. A pessoa enxerga só o que está vendo hoje e não consegue visualizar o que está vendo amanhã. Lembrei. Eu ouvi uma história algum tempo atrás de uma menina que nunca tinha ido no cinema. E o maior sonho da vida dela era ir no cinema. Foi trabalhar na casa de um patrão rico, de muito dinheiro. E ele ficou sabendo que aquela menina nunca tinha ido no cinema. Então ele falou, nossa, vou levar meus filhos, né? Que ela era babá. Vou levar meus filhos e vou levar a menina junto, para ela ir no cinema. A menina entrou no cinema, nossa, parecia assim, que tinha entrado, estava realizando o maior sonho da vida dela. Aí o patrão ficou tão feliz pela atitude dela, de gratidão, a alegria dela. Falou, nossa, se ela ficou tão feliz assim de ter ido no cinema, vou planejar uma viagem para Disney com a minha família e vou levar ela também. Essa menina, quando chegar em Disney, vai, né, desmaiar lá. Vai ter um treco. Foi e levou a menina para Disney. A menina ficou emburrada porque ela nem queria ir. Ela estava indo lá para trabalhar, para cuidar do... Entende? Ela estava indo lá para cuidar dos filhos do patrão. Ela não entendeu que ir para Disney era algo assim, muito superior do que ir para o cinema. Sabe por quê? Porque a visão dela alcançava o cinema. A visão dela não alcançava a Disney. O Senhor só vai te levar e você vai ir alegre e feliz aonde a sua visão alcança. Porque o Senhor quer te dar muito mais do que você pode pensar, muito mais do que você pode querer. O Senhor quer te levar além, né? Tem até um louvor antigo, né, que cantava muito, e me leva além, né? Lembra? Tem um louvor que veio lá na mente, esse louvor. E é isso que o Senhor está falando. Não vai pelo caminho estreito, pelo caminho largo. Hoje parece fácil, mas não vai te levar para um bom lugar. Vai para um caminho estreito. Tem espinho, é dificultoso, é degrau por degrau, é cavando, é tijolinho por tijolinho. Mas você está num lugar seguro, certo, que vai te levar para onde você tem que ir, que é para o céu. Amém? A palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, verso 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Oh glória! Deus quer que você penetre as profundezas de Deus. Ele quer que a sua visão seja de longo alcance. Ele não quer que a sua visão se limite à sua realidade hoje. Ele quer que a sua visão seja sobrenatural. Vá até o céu, eleve e alcance aquilo que Deus pode fazer na tua vida, aleluia. Aquilo que Deus pode fazer nesta igreja, aquilo que Deus pode
sobrenatural, uma visão estendida. Aleluia. Eleve a sua visão. 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se a nossa casa terrestre se desfizer, a nossa casa celestial está lá construída. Aleluia. Glória a Deus. A nossa casa celestial ninguém toca. O Senhor está construindo para você algo maior, algo melhor, algo que hoje a sua visão não consegue enxergar. Mas se você abrir o seu entendimento, abrir a sua visão, o Senhor vai te mostrar além, vai te revelar, vai te trazer o sobrenatural, aquilo que está por vir, e que nem os olhos viram e nem os ouvidos ouviram. O que o Senhor tem preparado para mim, tem preparado para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 4 diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para que isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos capacitou para receber algo maior, para receber algo melhor. E isso não é com a sua visão natural, mas é com a sua visão da fé. É o que está escrito no verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Andamos por fé e não por vista. Aleluia. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Verso 2 diz assim. Aqui é o apóstolo Paulo, irmãos, falando. Conheço um homem, ele está falando dele mesmo, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Irmãos, você tem noção de que o que Deus tem para revelar para você, a visão que Deus tem para dar para você, ela é inefável. É algo que ainda não subiu ao seu coração. É algo que você não está conseguindo ver com a sua visão natural, porque o Senhor tem algo além. Irmãos, terceiro céu. Muitos não conseguem sonhar nem com o primeiro. Imagina com o terceiro. Tem coisas que são mistérios de Deus que a gente só vai saber na glória, ou se formos arrebatados em espírito, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que ele subiu ao terceiro céu. Tem gente que nem sabe que tem um céu, quanto mais tem mais de um. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus sobrenatural, que naturalmente, com os olhos físicos, carnais, você não poderia enxergar. E Deus está nos trazendo hoje, irmãos, para nós olharmos com os olhos da fé, com os olhos sobrenatural, aquilo que está por vir, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, na tua vida, nesta igreja. Aleluia. Abra os olhos espirituais. Vá até o terceiro céu. Permita ser arrebatado por Deus. Aleluia. Ser arrebatado por Deus. Irmãos, quando a gente olha, né? Se você olhar naturalmente para o céu, você vê algumas nuvens, né? Aí a gente pensa, a gente sabe que não é assim, mas a gente pensa que depois daquela nuvem já vem o céu, né? Não dá para... Algumas pessoas pensam assim, né? Depois daquela nuvem já vem o céu. Mas quando você está voando, né? Eu fui de avião, e quando você está voando, você voa. É uma coisa tão interessante, porque
Passa no meio delas. Irmãos, você olhando aqui de baixo, você só consegue ver a primeira nuvem. Mas não tem só a primeira nuvem. Tem várias, tem camadas de nuvens. E o avião sobe e você fica no meio das nuvens. E você imagina até chegar ao céu. Né? A nossa visão física natural não alcança. Aleluia. E o que o Senhor manda te dizer nessa noite é que a sua visão natural hoje não alcança o que o Senhor está preparando para você. Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para mim, para você. Tem preparado para esta igreja. Nós vamos para o terceiro céu. Nós vamos além. Nós vamos para a vontade do Pai. Amém? Deus fará, irmãos, em minha vida, na tua vida, nesta igreja. Somente creia. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu escrevi aqui, né? Eleve sua visão até o terceiro céu. Algo grandioso, inefável. Só Deus pode te dar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eleva os seus olhos espirituais. Deixa Deus falar contigo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da morte, do juízo. É o Espírito Santo que fala